TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, iniciamos agora o programa Janela do Céu. Estamos aqui com a presença do nosso irmão Davi Lemertz, da cidade de Piratuba, Santa Catarina, que sempre tem muitas experiências com o Senhor, já nasceu num lar cristão, já nasceu recebendo a palavra do Senhor. E como isso é maravilhoso quando nós podemos ter essa oportunidade de ensinar as crianças desde pequena, a palavra do Senhor, as verdades bíblicas, e como isso traz muita paz, segurança nos seus corações. E nós precisamos investir em todas as crianças, Às vezes nós achamos que eles não precisam, que é melhor deixar eles com o celular, mas nós precisamos, como diz a palavra, estar incentivando e plantando essa semente no coração de cada um deles, para que quando eles venham crescer, eles não venham se desviar da palavra do Senhor. E para iniciarmos então o nosso programa, eu gostaria de abrir o livro de Hebreus com todos aqueles que puderem, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então o Senhor aqui fala conosco que a palavra, ela é como uma espada, que ela vem mostrar todas as coisas que nós necessitamos para ter uma vida digna, uma vida no Senhor, para que nós possamos ter um coração totalmente ligado, em Cristo Jesus. Então, eu estou aqui com o nosso irmão Davi, que vai compartilhar um pouquinho das suas experiências com Cristo. Tudo bem, Davi? Tá tudo bem, Forrocha. Davi, quantos anos você tem? 7 anos. E qual é o nome da tua escola? Conta um pouquinho para nós. O nome da minha escola é Amélia Poleto Rap. Eu estudo lá, eu não sei, mas eu tô lá no primeiro ano e no segundo, e mais no pé lá. Mas antes eu estudava num passinho lá. Aí agora eu fui pra Amélia Poleto Rap. Então o Davi, ele é filho do presbítero da igreja em Piratuba, nosso irmão Eduardo Lemertz e a irmã Ana Paula. E ele já nasceu no Senhor, Desde pequenininho você já estava em missão na igreja. Eu já nasci na igreja. E você já passou por várias cidades, Davi? Sim, várias cidades. E você gostava, assim, de viajar e de morar em lugares diferentes para servir o Senhor, para fazer a obra de Deus? Sobre isso, morar em lugar diferente, eu não sei muito, porque eu me mudei muito quando eu era bebê, mas faz tanto tempo que eu não sei, mas servir o Senhor, já tive muitas visões, dá pra dizer, assim, muitas coisas assim com Deus. E quem é Deus para você? Como que você sente Ele dentro do teu coração? Pra mim, Ele é Jesus. Eu vou na igreja, assim, desde sempre. Então, eu sempre soube que, tem que obedecer, tudo mais. Sempre que desobedece, tem que pedir perdão. Então, já passei por coisas bem difíceis, pra perdoar, muitas coisas, sim. E é difícil perdoar, Davi? Um pouco. E quais foram essas experiências difíceis que você teve que perdoar? Quando eu era um pouquinho mais pequeno, sempre que eu brigava com a minha irmã, ou falava alguma coisa, meu pai sempre dizia, ou a minha mãe, que eu tinha que perdoar a mãe ou a minha irmã.
e se arrepender, pedir Senhor perdão para Jesus. Então, teve muitas vezes que foi difícil, assim, perdoar, que eu sempre pensava que não adiantava perdoar, que quando eu era mais pequena eu não entendia muito, eu achava que, tipo, Deus era só um Deus, eu não entendia isso muito. Mas eu achava que não precisava perdoar, mas conforme os meus pais iam me corrigindo, a mãe, eu fui aprendendo mais. E teve muitas vezes que foi difícil para perdoar, mas eu sempre perdoava. E vocês ficavam magoados por quê? O que acontecia que você tinha que pedir perdão? Às vezes, tipo, como eu era mais pequeno, tinha vezes, tipo, que a minha irmã dizia, não encosta ali, eu encostava, ou ela pedia um favor e eu não fazia, essas coisas. Aí você ficava brabo, porque ela ficava te mandando isso? Não exatamente. Essas coisas aconteciam assim, na verdade não por causa que eu ficava bravo, mas porque eu pensava que não precisava fazer aquilo. Eu não necessitava de fazer aquilo, eu não fazia. Mas assim, ficar bravo? Não. Você é tranquilo, então? Sim, bem tranquilão. Quanto mais eu vou aquecendo, mais tranquilo eu vou ficando. Bom, então. Mas, Davi, quando você começou a ler e você começou a ler a Bíblia, o que você mais gostou de ler? Eu quase não leio a Bíblia. Aí quando eu era mais pequeno, assim, eu tinha acho que uns 3 anos de idade, não sei, 5, não sei. A minha irmã, ela tinha uma Bíblia, que ela tinha desde pequeno. A capa dela estava toda estragada, tinha folhas rasgadas, tudo, mas era uma Bíblia assim, que tinha a imagem e a palavra. Aí um dia minha mãe, ela arrumou, colou fitas para arrumar as páginas e fez uma nova capa e ela me deu ela. E daí eu não lia muito, mas eu sempre pedia para ela ler para mim, ou de vez em quando eu lia. Aí conforme eu fui crescendo, o meu pai, aí toda manhã, que tem rádio ele lá, aí mesmo que não tivesse rádio toda manhã, ele acordava, quando eu voltava da aula eu comia, amanhã de novo pro trabalho, e ele me dava a Bíblia para mim ler. E daí ele saía de casa porque ele tinha que fazer algumas coisas. E daí eu ficava lendo a Bíblia. E daí conforme eu fui lendo, cada vez foi indo mais. E daí até que a minha irmã me deu essa Bíblia. E aí eu comecei a ler essa. Cada vez eu fui me aprofundando mais na palavra. E qual a história da Bíblia que você mais gosta? Qual personagem ou alguma coisa que você viu em algum desenho animado que fala sobre a Bíblia, as histórias? Qual que mais você gostou? A minha irmã, o meu nome é Davi porque ela gostava do desenho. Eu também gosto do desenho Davi. Eu sou muito fã dele, eu gosto. E por que você gosta do Davi? Por causa que desde pequena eu sempre compartilhava, assim, eu ficava dizendo pra minha mãe, tipo, percebia, e tem um erro, eu compartilhava, eu tinha que obedecer, essas coisas, eu sempre compartilhava essas coisas, assim, mais ou menos com a minha mãe. Aí, o desenho, assim, eu sempre ficava pensando que Davi, na história, tinha um gigante, aquele gigante podia ir em qualquer pessoa, e ele matava a pessoa facilmente. É invencível, mas Davi, eu sempre percebia que ele não se preocupou com o gigante, não se preocupou com as lanças, com a força que ele tinha. E sim, teve fé, só teve fé e venceu a batalha. E a fé é nosso escudo,
Que nem disse no desenho animado, mostra mais ou menos que ele diz no desenho animado que porque que esse é um gesto de Deus e não tem coragem para vencer um gigante. E ele teve fé. Isso que eu sempre gostei, ele tem fé, ele teve fé para vencer o gigante. E não se preocupou com o gigante, mas sim se preocupou com a fé. É verdade, né? E na nossa vida a gente precisa disso mesmo, como você falou, né? Os gigantes são as várias experiências ruins que a gente tem, os nossos desafios, as dificuldades do nosso dia, mas se a gente tiver fé com Deus, né, a gente vai vencer, porque Deus é muito maior que o gigante. A gente tem que olhar para Deus, né, e não para o gigante, não para as dificuldades, olhar para Jesus. Mas Davi, você tem alguma experiência para contar para nós com relação à oração, que você orou, que você pediu para Deus alguma coisa e ele te alcançou? Tem várias coisas. Compartilhar que eu já compartilhei várias vezes foi que lá em Piratuba tem uma irmã que ela, uma vez ela ficou gripada. E aí ela não ia na igreja, não participava de grupos, nada. Mas tinha um grupo na casa dela que aí tinha. Aí a gente ia lá e sempre que eu ia lá, eu como eu era pequeno, eu sempre dizia pra todo mundo, ó, lá em casa de meus colegas já tem uma igreja lá, eu quero que vocês vão. Eu sempre levava o cartão, tudo. E daí, como era assim, quando ela parou de ir nos cultos, tudo, eu sempre no grupo da casa dela, eu dizia pra ela, tu tem que continuar indo na igreja, que tu vai ser curada dessa gripe, tu tem que continuar, e ela não ia. Aí, eu comecei a orar em casa por ela, no grupo eu sempre orava com ela, com a minha mãe, e aí até que eu falei tantos dias pra ela que ela foi. Aí quando ela foi, no dia seguinte, ela foi no culto e no outro dia tinha grupo na casa dela. Aí a gente foi no grupo, ela não falou nada, mas no outro culto ela disse que quando ela foi no culto, depois de todas aquelas orações, ela, quando voltou pra casa, ela viu que não tinha mais essa gripe. E daí Jesus tinha acordado, e conforme eu ia tendo essas experiências, eu fui percebendo que a fé, confiar em Deus, a oração é a nossa melhor arma contra o inimigo. Que nem tinha no desenho animado, no desenho lá bíblico, que Pedro, ele foi preso. Mostrava lá que a oração salvou Pedro, foi a única arma. E a oração, tem várias vezes que eu faço isso, tipo, de noite, lá em casa, eu sempre dormia com a minha irmã lá na cama, mas eu nunca conseguia dormir, seja que o pai até colocou uma luz. A Pia sempre lia a Bíblia e eu ficava deitado olhando assim, pro lado onde tinha a parede e a luz ligada. Por causa que de noite, se não tivesse isso, eu, no escuro, assim, eu ficava vendo imagens. Tipo, se tinha um casaco pendurado, eu continuava vendo, que eu já tinha me acostumado. E daí eu via um monstro naquele casaco. Eu via que o casaco, como fosse um casaco com vida. As sombras me assustavam, o barulho me assustava. Eu ficava pensando que tinha monstros lá e eu nunca conseguia dormir. Sabe que você falando isso agora, eu sei que tem muita gente que até hoje não dorme se não tem uma luz, né? Se não tem, porque fica com medo e fica pensando que tem um monte de coisa no quarto, né? De noite lá eu sempre ligava a luz vendo que aquilo não erra. Eu tentava pensar, mas quando desligava eu já via de novo, mas eu pensava que aquilo lá não é. Eles não adiantavam até que... E aí você não conseguia mais dormir. Aí
Até que um dia, o meu pai e a minha mãe, eu contei isso pra eles. E eles disseram que eu tinha que orar. E eu orei. Aí eu continuei vendo nessa noite, mas todas as outras noites eu orava pra mim ter só isso que Jesus tinha planejado, pra mim não ver essas imagens, pra mim não ficar com medo. E depois de ficar orando por isso vários dias, várias noites, depois de vários, assim, eu nunca mais, assim, passou isso, eu não tive mais medo. Eu tinha esse medo quando eu tinha uns 10 anos, eu já tenho 7, eu nunca mais tive esses medos. Agora você dorme tranquilo. Sim, tranquilhão. Porque a gente tem que usar a fé, né? Que nem você viu na história de Davi, né? Que a gente precisa usar a fé e nos momentos que a gente se sente sozinho, que a gente se sente desamparado, que a gente fica com medo, a gente tem que usar a arma que Deus nos deixou, que é a oração, né? Que nem um dia eu tava compartilhando, falando assim com meu pai que a gente não é nada. Tipo, a gente é alguma coisa, mas sem a fé a gente não pode nada. A gente não pode fazer nada sem a fé. Por isso que a gente tem que ter a fé, mas não para fazer as nossas vontades. Que nem muitas vezes, eu olho vários desenhos, eu sempre ficava orando para Deus fazer as minhas vontades. E nunca acontecia. E daí eu sempre ficava brava e achava que Deus não serve para nada. Aí eu fui entendendo que não é pra nossa vontade, agora eu já entendo. Se tipo, tu acabou de descobrir que a fé é uma arma que tu pode orar e tudo pode acontecer, tudo. Aí, mas não é assim, tipo, eu quero ter um hotel só meu, um território só meu. Não é orar pra ganhar. A oração, Deus não fez a fé para a gente fazer as nossas vontades, mas sim para fazer as vontades de Deus. A fé, ela é uma coisa que é para ser usada para o Senhor. Exatamente. É pra gente orar, Senhor, eu quero um brinquedo tal, né? Senhor, eu quero que aconteça tal coisa. E aí vai acontecer, né? A arma da oração, ela é poderosa, mas Deus só vai fazer aquilo que está na vontade dele, no plano de Deus, né? E com certeza, se nós utilizarmos essa arma, que é a oração, a fé, diariamente na nossa vida, nós vamos ter grandes experiências com o Senhor todos os dias e ver Ele vencendo, né? Todos os nossos desafios. Mas nós vamos fazer um breve intervalo. Fique conosco que nós temos ainda muito para compartilhar. Janela do Céu.